Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo em qualquer horário. Meu nome é Fábio. Eu queria muito começar um projeto novo no meu Instagram e esse é o vídeo que vai iniciar tudo. Então, se você tiver paciência de ver até o final, você vai saber o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa que, querendo ou não, começou na internet muito cedo e agora, após essa pandemia, me trouxe algumas questões e algumas coisas de exposição e aí decidi fazer isso. Primeiramente, na verdade, eu queria agradecer a todos os meus colegas e amigos que incentivaram. E esse é um vídeo chamado 34 Fatos sobre mim. Vou falar um pouco mais sobre mim nesse vídeo. Sei que é super egocêntrico, mas é uma coisa real que eu acho que pouca gente sabe realmente quem eu sou. Então, meu nome é Fábio de Oliveira Alves, esse é o número 1. Eu sou filho da Neuza e do Luiz. Eu tenho um irmão chamado Júnior e um outro chamado Lucas. Eu sou filho do meio, o Lucas é o mais novo, o Luiz do Júnior é o mais velho. Tem uma brincadeirinha com essa história, que meu nome vem de um grande cantor que minha mãe era fã, então Fábio Júnior, então vocês entenderam a pegadinha, né? O segundo fato é que eu tenho uma família gigante, e aí, desculpa pelos barulhos, mas querendo ou não, a gente tá em casa, né? Então, eu tô na Zona Leste. Eu tenho uma família gigante, como eu tava dizendo. Parte de mãe, eu tenho. A conta é gigante. Eu tenho 15 tios por parte de mãe, e aí entre homens e mulheres. Eu tenho 23 primos, homens e mulheres também, aí tem variado. E primos netos 7. Parte de pai, eu tenho 3 tios, 9 primos e 5 primos netos. Sem imaginar que se eu fosse tão famoso assim, minha rede social já seria gigante só com a da minha família, né? Mas não é bem isso. Vamos lá. Meu terceiro fato é que eu tenho a minha ascendência misturada. Eu tenho minha parte da minha mãe é uma parte indígena e negra, parte do meu pai italiana, portuguesa. Então eu tenho essa mistura de brasilidade que dizem que, mas eu me identifico como um negro de pele clara. Isso é uma questão que surgiu muito depois de muito tempo e eu acho que vale falar sobre isso num vídeo mais pra frente. Eu sou ariano, esse é o quarto fato. Eu tenho um ascendente em virgem e a minha lua é em peixes, sofredora. Complicadíssima essa lua, mas é o que os meus amigos aguentam bastante e meus relacionamentos também. Eu estudei escola pública todo o meu ensino fundamental. E aí, esse é o quinto fato. Quinto, isso. Estudei em escola pública, como eu disse. E acabou que depois eu fui estudar em escola particular, aos 15 anos de idade, no meu ensino médio. Meu primeiro ano de ensino médio eu estudei no Campos Sales da Lapa. E depois eu estudei no São Luís, do segundo e terceiro colegial. Tem uma história que eu vou contar mais pra frente, mas foi por isso que eu mudei tanto de colégio. Eu fiz cursinho, vestibulinho, passei no Senai, cheguei a fazer inscrição para ser mecânico de usinagem no Senai, só que eu acabei mudando de casa, fui morar com meu pai, e aí esses planos acabaram. Imaginei o mecânico, né? Mas tudo bem, não me imagino. O Campos Sales era na Lapa e o São Luís era na Paulista. Vocês guardem essa informação. Aí depois, o meu sexto fato é o sequestro. Por que eu mudei de colégio? Com 15 anos de idade eu fui sequestrado. Eu posso contar isso melhor em outro vídeo, mas foi uma experiência bizarra que assim,
eu tava na fábrica que eu trabalhava com meu pai, já trabalhava com meu pai na cidade. E esses caras entraram, queriam dinheiro e tudo mais e me sequestraram. Eu fiquei 4 horas, depois acabei conseguindo me livrar. Depois eu conto com detalhes. Esse é um fato importante que as pessoas às vezes não assimilam muito bem. E isso também me explica porque eu sou tão paranoico com algumas coisas de segurança, assim. E isso me deixa às vezes um pouco. Hoje em dia não mais, mas desconfiado de muitas coisas que eu faço. Depois do sequestro, eu fui então estudar nessas escolas, daí fiz vestibular também e passei na PUC. Fiz faculdade na PUC, entrei com 16 anos na faculdade. Fiz 3 anos de economia, tranquei a faculdade porque descobri que não era aquilo que eu queria. Eu achava que eu ia ser jornalista político e jornalista econômico. Já achava que tinha uma coisa de comunicação, mas não sabia que era comunicação realmente, né? E aí saí da faculdade e fui estudar outra coisa, que foi a comunicação. Nesse meio tempo em que eu estava fazendo a faculdade, eu trabalhei num banco de investimento também. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. E foi meu primeiro emprego formal. Esse é o 7º fato do banco. O 9º fato é que eu considero que eu tenho 2 mães de criação, na verdade, porque com o sequestro eu morei com a minha mãe até os 15 anos de idade e depois eu fui morar com a minha tia. Dos 15 aos 26 eu morei com a minha tia. Então isso mudou muito minha vida, mudou muito a rotina e acabou que eu virei meio que agregado da casa da minha tia. Então eu considero que minha tia e meu tio são meus pais de criação também, porque eles são meus padrinhos. Isso já meio que deduz, religiosamente falando, né? Sempre tive um contato muito forte com eles dois, então acaba que eu me considero filho deles também de criação. E tenho meus 2 primos, que eu também considero como irmão, que é a Victor e a Carol, que provavelmente vão ver esse vídeo. Beijo pra vocês. O meu 9º fato... Não, 10º, já tá no 10º. O 10º fato é que eu fui blogueiro de moda durante 6 anos da minha vida. Como surgiu isso? Surgiu que um dia e outro eu já gostava de escrever muito, eu sempre escrevi poema, sempre escrevi muito na minha adolescência para as pessoas que eu gostava e tal. Eu tinha essa coisa de escrever muito e acabou que eu fui escrever sobre comportamentos, sobre eu tinha já essa pegada de olhar um olhar por moda e aí fui meio que criando essa coisa com a faculdade de comunicação também, que tinha que escrever muito. E tive esse blog de moda, chamava Moda para Homens, que até então começou como uma sociedade. Eu, Guilherme e Erika Hans, Guilherme Cury. E a gente começou super junto. Foi uma época muito boa do pré-internet como a gente tem hoje. Que nem tinha influenciador, não existia essa coisa de influenciador. E a gente começou a escrever para homens héteros, que esse era o foco. Que até então tinha um blog de moda masculina, mas mais voltado pro fashion. Tinha muito uma pegada mais LGBT e tudo mais. E acabou que a gente teve esse site. Eu posso contar essa história também depois com detalhes. Eu queria muito contar alguns detalhes dessa trajetória. Mas acabou que depois que eu fui morar fora, as coisas mudaram e eu explico o que aconteceu. Eu tive ainda outros blogs que eu escrevi sobre comunicação, sobre cinema, sobre lifestyle. Sempre escrevi muito e sempre escrevo até hoje, na verdade. Escrevi já no Chicken Pasta, já escrevi para DQ, já escrevi para alguns lugares legais, assim. Eu gosto muito de escrever, principalmente as coisas que eu gosto. O 11º fato é que eu me descobri gay bem tarde, na minha concepção de vida hoje em dia, com 20 anos de idade. E foi, até então eu namorava só meninas, e foi numa festa, eu tava trabalhando num festival, que era de cinema, LGBT, e eu acabei beijando um gringo. Meu primeiro beijo com um homem foi um gringo. E acabei descobrindo. Pra mim eu falo descobrir, mas não é bem a palavra. Na verdade é só cair, na verdade, aquela
toda aquela questão, na verdade, porque eu já tinha desconfiado até então, já tava com aquela pulguinha atrás da orelha, e depois comecei a pensar em tudo isso, tipo, acabou que era um fato na minha vida que eu ia acabar descobrindo essa minha sexualidade, ou minha orientação e tudo mais. O meu primeiro amor, na verdade, eu conheci com esses 21 anos, que foi meu primeiro namorado. Eu tive uns rolos até então, mas eu não considero muito, porque as pessoas não foram muito legais. E aí eu conheci meu primeiro namorado, a gente namorou por 3 anos, e foi a primeira experiência que eu tive a dois, assim, realmente, e lidar com todo o fato de ser LGBT e tudo mais, e aí foi toda uma construção que começou aí nesse momento. Meu 13º fato é que eu tive 5 namorados na vida, e foram 3 brasileiros e 2 gringos. Eu tinha essa história de me apaixonar muito por pessoas de outros países. Eu achava que também, na verdade, já era uma coisa que eu me via vendo fora do país e tudo mais. E acabou que eu namorei essas pessoas que vieram para cá e depois acabou que teve umas que até duraram bastante, assim. Um durou 9 meses, outro durou 5 meses. Pra quem eles também não moravam, um morou aqui e o outro não, então foi meio que um relacionamento à distância também. A meu outro fato, que é o 24º, eu perdi minha virgindade com 21 anos, que esse é meu primeiro namorado, não tem problema com isso, pra falar. E meu 15º foi o que eu falei, que eu namorei à distância por 9 meses com esse namorado gringo. 16º fato, que eu sempre amei escrever cartas e poesia para as pessoas, então assim, eu sempre tinha essa coisa de quando eu não resolvia muito bem a coisa, eu escrevia uma carta, mandava para a pessoa e tentava resolver tudo de qualquer maneira. Eu sempre fui essa pessoa muito dedicada a resolver as minhas questões. O 17º, que é um assunto mais complexo, mas eu queria muito falar nesse vídeo, é que quando eu tinha 15 anos, na verdade assim, quando eu tinha 26 eu comecei a cair na real que tinha acontecido. Quando eu estudei no São Luís, que é um colégio católico, eu acabei descobrindo que tinha na verdade, uma falta de conexão ali de que era certo e o que não era certo, porque era uma escola muito religiosa, muito repressora, mas ao mesmo tempo eu comecei a lembrar que tinha situações com um professor de educação física que ele meio que passava do ponto, entendeu? E aí eu descobri que foi um abuso. Tinha várias situações, não foi